Fala galera, começando mais um World Races aqui pela High Speed TV. Esse daqui é o 7º episódio e hoje vamos ter aí Fórmula Ford, né João? Exatamente, a abertura da temporada de 1981 no Autódromo de Goiânia, num traçado de 3.850 metros. Tá certo, mas vamos deixar para comentar no final. Acho que a prova já vai se falar bastante e depois a gente fala mais um pouquinho aí para vocês. Então curtam a prova aí. Brahma Chopp. Na Fórmula 1 fique com a número 1. Rainha. Bom dia, amigos da Rede Manchete de televisão. Você está acompanhando conosco as primeiras imagens direto do Autódromo Internacional de Goiânia, de onde você vai acompanhar daqui a pouco a transmissão da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford de 1991. Você está vendo aí a imagem do grid de largada, com os dois carros da equipe Texaco Petrópolis alinhados respectivamente na primeira e na segunda posições. E agora eu passo para o Jorge de Souza, que vai apresentar e vai narrar essa competição. Bom dia, Jorge. Bom dia, Fernando Campos. Bom dia, amigos da Rede Manchete. Estamos mais uma vez e com muita satisfação, muita honra, integrando a grande equipe da Rede Manchete para levar até o seu vídeo as emoções do nosso automobilismo, a nova geração. Há 20 anos a Fórmula Ford está jogando para as pistas de todo o mundo autênticos campeões. Mais de 400 pilotos que saíram da Fórmula Ford brilharam, continuam brilhando e brilharão ainda muito mais dentro do cenário do automobilismo mundial de competição. Vou citar só 3 para que o tempo não seja muito tomado: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Teremos sem dúvida alguma, Fernando, amigos da Rede Manchete, mais um show de rodas desta nova geração do automobilismo brasileiro de competição, que busca concretizar um sonho, e muitos concretizam esse sonho bem antes daquilo que foi projetado. São garotos, são pilotos de 16, 17, 18 anos, mesclado com veteranos que também, por sua vez, procuram, alimentam a esperança de ainda concretizar este sonho. Bom, é isso aí. Nós temos um grid de 29 pilotos, dos quais 15 são estreantes. Nós temos uma incrível regeneração da Fórmula Ford do final da temporada do ano passado para o início desta temporada. E realmente, você se lembra, no ano passado nós tínhamos 12 pilotos a mais aqui participando da última etapa do campeonato de 1990, que foi vencido pelo Paulo Garcia, da maneira como você vai ver agora. Vamos lembrar da prova de Fórmula Ford, a última da temporada de 1990. Vamos a largada para a última prova da Fórmula Ford disputada em Goiânia, 1990. Aí na liderança, Bruno Minelli. Ele fez a pole position. Na segunda posição, José Davi. Em terceiro, Walter Garcia Neto. Os 3 primeiros colocados logo na largada em Goiânia. Está chegando com uma certa folga a curva 1, José Davi em segundo, Walter Garcia em terceiro, para a segunda perna da curva 1. Olha só a escapada ali do Walter Garcia, acaba saindo. Sai da pista levantando poeira. Continua à frente, parece que mudou a liderança. O mesmo vai acontecer com César Sade. Veja só o carro preto aí como fica. Teve problema, hein? Subiu na zebra. Lugar para... Acompanha agora a ultrapassagem de José Davi em cima de Bruno Minelli. Garoto que está muito bem. Agora aí está o Paulista na primeira posição. José Davi, segundo Bruno Minelli. A corrida tem novo líder. Agora Walter Garcia ultrapassa Bruno Minelli, que cai para a terceira posição. Acompanhem só. Havia largado bem Bruno Minelli, mantendo a primeira posição, mas já está
estava na terceira colocação nessa altura. Olha a rodada do Silvio Gama aí. E a corrida está muito emocionante. E não fazer... Marcelo Vendre parte para cima de Paulo Garcia, acaba ultrapassando. Ele vai para a quarta colocação, carro 10, Marcelo Vendre. Marcelo Vendre perseguindo... No retão em frente aos boxes, Paulo Garcia dá o troco e resolve ultrapassar Marcelo Vendre. Volta com a quarta colocação. Marcelo colocou por dentro, o motor falou bem, falou alto. Aí está o Paulo Garcia, piloto da Arisco. Olha a escapada na frente dos boxes. O carro ficou sem o bico, não se deu. Suficiente para ultrapassar. Outra vez Marcelo Vendre, agora ultrapassando novamente Paulo Garcia. E o final de prova, José Davi vence a prova em Goiânia. 26 voltas, ele fez em 41 minutos, 29 segundos. A segunda posição ficou para Carlos Bonetti. Terceiro, Bruno Minelli. Quarto, Marcelo Vendre. E quinto, Paulo Garcia. Com esse resultado, o piloto Paulo Garcia, esse aí, ficou campeão brasileiro de 1990. Você viu aí as imagens emocionantes da vitória do Paulo Garcia no ano passado aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. E essa vitória lhe conferiu, esse quarto lugar lhe conferiu o título de campeão brasileiro de Fórmula Ford de 1990. Paulo Garcia, goiano, ele seguiu a experiência que tinha tido Antônio Stefani Neto, Tom Stefani, no ano de 1989. Portanto, os títulos de campeão brasileiro de Fórmula Ford de 1990 e de 1989 foram conquistados por pilotos aqui do estado de Goiás, exatamente na pista de suas origens. E exatamente por causa disso nós vamos lembrar da incrível, e eu falei isso há pouco, da incrível regeneração que ocorre sempre na Fórmula Ford de uma temporada para outra. Nós temos, e você se lembra, o Paulo Garcia está correndo na Fórmula Opel na Europa. Também o Djalma Fogaça, que foi piloto de Fórmula Ford, o Walter Salles. Nós temos o Marcelo Vendre, o Pedro Paulo Diniz. Nós temos uma quantidade enorme, nós temos 12 pilotos da Fórmula Ford do ano passado competindo hoje no exterior. E é exatamente isso que nos cria aquela esperança de que a Fórmula Ford renove, evidentemente. Você quer ver, por exemplo, aquilo que aconteceu agora? A incrível surpresa que nos reservou a Fórmula Ford para este início de temporada de 1991? Vamos ver essa matéria do Charles Mazanasco. Um grid de 29 pilotos, dos quais 14 estreantes. Vejam a surpresa que a Fórmula Ford reserva. Vanessa Chaves, 17 anos, é a garota que está aqui correndo de Fórmula Ford. Vanessa, como é que você se sente no meio de competindo contra 29 pilotos? É uma situação um tanto quanto diferente para quem assiste, né? Para mim não é, porque eu já fiz 5 anos de kart, eu também competia com os meninos e era a única menina, então isso para mim não faz diferença. Eu acho que quando a gente está com capacete, todo mundo é igual, né? Você acha que vai dar para encarar na pista? Realmente a Fórmula Ford tem pilotos de excelente nível técnico. Você que está estreando aí, você acha que dá para encarar mesmo toda essa rapaziada? A rapaziada que está aqui entende do negócio e anda muito bem. Eu vou me esforçar ao máximo esse ano para adquirir experiência e poder andar entre os primeiros, mas eu preciso de muita experiência ainda, estou só começando. É isso aí, você viu a Vanessa Coelho Chaves, que é a primeira mulher a competir nesta temporada de 91, a única mulher, a única representante do sexo feminino nesse grid de 29 pilotos. Amanhã estreia o Pantanal. O Brasil passa na manchete. XR3 1.8. Emoção por inteiro na linha 91. Qualidade forte, é compromisso e participação. Texaco, máquina do futuro. Em
Manchete desta semana, Aventura Antártica. Viagem ao mundo dos cidadãos do gelo. Um alerta para as mulheres. Estupro, quando o melhor amigo pode ser um maníaco sexual. Medicina, próstata, o laser contra o câncer. Automóvel, conheça o novo Santana. Corpo, o roteiro soft da boa forma. A Eco 92 ganha uma bela musa. Angélica, a sensualidade em nome da natureza. Aconteceu! Virou Manchete. Chega de saudade da Filó, do Tadeu, do Juventino. Vai ser muito bom ver o Pantanal de volta. Ainda mais agora, que vai ser às 7 da noite. Tá para todo mundo acompanhar. E a edição vai ser de acordo com o horário. Todo dia um super capítulo de 1h30 de duração. Ai, a partir de segunda-feira, o Brasil volta a viver a magia do Pantanal. O Hospital do Câncer da Fundação Antônio Prudente está fazendo uma campanha para aumentar o número de leitos. Você pode ajudar contribuindo com 1.000 cruzeiros, ligando para o número 800-0100, 2.000 cruzeiros para 800-0200 e com 5.000 cruzeiros para o número 800-0500. Sua contribuição será debitada da sua conta telefônica. Colabore. Eduardo's Parque Hotel. A apenas 30 minutos de São Paulo, uma infraestrutura completa para congressos, leilões e convenções. Reservas 790-0577. A Guarapiranga está morrendo. Milhões de paulistanos já estão sentindo os primeiros sintomas da sua lenta agonia. Logo, não será mais possível salvá-la. A Guarapiranga merece uma chance. Voltamos ao vivo de Goiânia. E agora o Charles Mazanasco tem notícias lá do boxe. Charles. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos da Manchete. Bom dia, Fernando. Grid cheio, 29 carros. A expectativa aqui na pista para esta prova de abertura da Fórmula Ford não poderia ser melhor. Nós vamos agora tentar mostrar tudo o que acontece aqui no boxe nesses momentinhos antes da largada e vamos falar com o pole position, a terceira pole dele na Fórmula Ford, Bolinha. Ele que está aí na expectativa. Como é que bate o coração de um piloto nessa hora, Bolinha? Como é que está aí a uns 2 minutos da largada? Vamos ver. Eu estou bastante apreensivo, mas confio no meu carro, é muito bom, a equipe está bem organizada. Nós temos um carro muito rápido, muito competitivo, principalmente após a 10ª volta. Então, se largar bem, se não largar, vamos vir para cima do pessoal, eu tenho o carro para ganhar. Boa sorte, Bolinha, tá aí muito tranquilo e vamos nessa expectativa toda. Única normalidade aqui é o carro de Carlos Bonetti, que não está no grid porque teve probleminhas antes da largada, antes de entrar no grid, e o carro dele vai largar do box, o número 4 da equipe Banespa. É isso aí, Charles. Obrigado. Estamos vendo o carro do Bruno Minelli, terceira posição, carro número 7, verde. Mudou a pintura do ano passado com relação a este ano, mas não mudou a competitividade da equipe do Amândio Gigante. Tá aí, você está vendo uma cena aberta do grid largada do Autódromo Internacional de Goiânia, que tem 3.835 metros. Aí o Marcelo Carneiro, carro número 28 da equipe Auto Capital. O Autódromo de Goiânia é muito bem cuidado, muito bem preparado para receber realmente essa festa extraordinária da abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford de 1991. Problema do Carlos Bonetti, que realmente não está alinhado, está no box. E você viu o Ricardo Matos, carro número 11. E o Autódromo de Goiânia, esse, Jorge, de 3.835 metros, é o circuito principal do autódromo, que tem 3. O circuito principal, aqui onde se correm as corridas mais importantes, tem um circuito de clube de 1.909 metros e um circuito externo de 2.690. É um circuito de média para alta velocidade. Você viu que a média horária foi de 149 km por hora e já foi batido o recorde que pertencia a Tom Stefani, de 1989, o recorde da pole position. Jorge, qual foi a impressão que você teve do Autódromo de Goiânia? Você que veio, chegou anteontem e que está convivendo com esse autódromo agora. Estamos assistindo ao início da volta de apresentação.
Isso é bom, porque afinal de contas a gente chega à conclusão, olhando aqui o grid de largada, que é uma das dos raros campeonatos de Fórmula Ford em que as mudanças são quase que radicais. As caras novas são muitas. Isso não quer dizer que os que estiveram até o ano passado desistiram de participar do automobilismo brasileiro de competição. Não é isso. Muito debandaram, muito partiram para novas aventuras, para as novas tentativas. Não é? Só na Europa este ano nós temos exatamente 14 ex-pilotos de Fórmula Ford participando das diversas categorias do automobilismo mundial de competição. Larga na pole position Walter Garcia Neto, piloto de Brasília. Na segunda posição, ainda na primeira fila, larga Luiz Garcia de São Paulo. Bruno Minelli de São Paulo larga na terceira posição. Marcelo Carneiro de Minas Gerais na quarta. Ricardo Matos do Rio na quinta. Tony Canaan, campeão paulista de kart, campeão brasileiro de kart, é o mais novo de toda esta garotada, esta nova geração do automobilismo brasileiro de competição. Ele tem 16 anos, não tem nem carta de habilitação para dirigir novamente nas ruas de São Paulo e já larga na sexta posição. É um excelente prenúncio, acredito, não sei qual é a sua opinião, mas é, sem dúvida alguma, um prenúncio dos mais efetivos, no sentido de que Tony Canaan surge este ano com bastante eloquência no Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Na posição de número 7, larga José Eduardo Davi, o paulista de Americana, é o mais antigo piloto da Fórmula Ford, é um dos mais experientes em consequência, não é? E eu acredito que a maioria desta juventude que está aqui no circo da Fórmula Ford vai se mirar nos exemplos que são dignos, inclusive, têm sido dignos nesse tempo todo que o José Davi participa da Fórmula Ford, de todo elogio e dignos, sobretudo, de serem acompanhados. Larga na oitava posição Carlos Bonetti de São Paulo, apontado até ontem como um dos favoritos para ganhar a prova. Em nono lugar, Douglas Pitoli. Em décimo lugar, Carlos Campos. Em 11º, Rodrigo Stefani. Em 12º, Irã Saraiva Júnior, filho de um político brasileiro, senador da República. Em 13º, André Klein. Em 14º, Carlos Maia. Em 15º, Fábio Borelli. Em 16º, Márcio Lobão. Em 17º, César Sade. Em 18º, Nório Matsabura. Em 19º, Sepp Vidotto. Em 20º, Alexandre Julip. Em 21º, William Grandino. Em 22º, Vanessa Chaves. Em 23º, Paulo Bergamaschi. Em 24º, Ricardo Rossetti. Em 25º, Gal Martiniano. Em 26º, Luiz Marcelo Santos, 26ª posição. Em 27º, José Manuel Camacho. E em 28º, Herbert Bianconi. Daqui a pouquinho, todas as grandes emoções da abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Jorge. Aí, todos alinhados, prontos para a largada, para a prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Aí, tudo pronto, bandeira vermelha atrás, vai começar a Fórmula Ford. Começam as emoções do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. A saída foi realmente excepcional, alcançando o primeiro lugar Walter Garcia Neto, já no entanto assediado por Luiz Garcia Júnior. Garcia Neto na frente, há uma rodada ali, até certo ponto violenta, não foi atingido nenhum piloto, felizmente. Bruno Minelli largando na quarta posição, Marcelo Carneiro. Em quinto, Ricardo Matos está também no bolo, Tony Canaan. Saiu daquele bolo ali onde vários se chocaram na largada e, consequentemente, prossegue na luta. E prossegue na luta já para alcançar as primeiras posições, já na largada do Grande Prêmio de Goiás, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Vocês vão ver agora no replay o que aconteceu, a entrada ali pelo centro de Walter Garcia Neto, a tentativa também por trás de Marcelo Carneiro, o piloto mineiro, em ultrapassar o Bolinha, Walter Garcia Neto, e lá atrás, evidentemente, na confusão maior, no segundo pelotão daqueles que formam no grid, na tentativa afoita até certo ponto de procurar acompanhar os primeiros colocados, houve a balbúrdia quase que total e no mínimo 4 pilotos já estão fora
desta primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Jorge. Rede Manchete com todas as emoções da Fórmula, que é a Fórmula modelo do automobilismo brasileiro. Charlinho. Jorge, o Carlos Bonetti largou aquele box, ele largou antes do sinal verde, quer dizer, largou no sinal verde, ele teria que esperar o último carro ter saído e saiu antes. Pode ser que ele leve alguma penalização. E o piloto da M2000, Gal Martiniano, largou também do lado dele no box. Com você. Walter Garcia Neto, Luiz Garcia Neto, enquanto que Marcelo Carneiro estão lutando pelas primeiras posições, já para ser completada a primeira volta, confirmando a presença de Walter Garcia Neto Bolinha em primeiro lugar. Em segundo lugar, surgindo Marcelo Carneiro, que fez uma boa jogada. Ele saiu para a esquerda, quase que foi para a área de escape, e esta manobra livrou o piloto mineiro de se envolver também em toda aquela parafernália que caracterizou a largada da prova aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. Fernando Campos, a sua opinião sobre essa largada, que evidentemente não foi a largada que se esperava, não foi uma largada normal, ou pelo menos foi uma largada tumultuada, mas de qualquer maneira, um dos favoritos, que é o Garcia Neto, está em primeiro lugar quando uma volta já foi completada. Dois dos favoritos estão bem, se livraram porque estavam exatamente no início e a batida foi no pelotão do meio. Quem lidera é o Bolinha, o Walter Garcia Neto, e o piloto do carro número 71, que é o seu companheiro de equipe, o Luiz Garcia Neto, conseguiram se livrar. Se livrou também muito bem, muito habilmente, o Ricardo Matos, que assumiu, portanto, a terceira posição, e o Marcelo Carneiro, que está em segundo, com o Bruno Minelli lá na frente, na quinta posição. Portanto, era de se esperar que acontecesse alguma coisa, exatamente por aquilo que você falou, dos pilotos mais afoitos à procura de uma melhor posição no grid de largada. Marcelo Carneiro vai ameaçar agora o Bolinha e a briga vai ser realmente sensacional, porque a coisa ficou feia. Primeiras grandes emoções na abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. A emoção negativa daquelas batidas, daqueles confrontos entre os quatro pilotos que ficam fora desta prova. Mas a emoção maior na tentativa de outros de procurarem assegurar um lugar de honra já na primeira volta, logo após a largada, que foi sensacional. Mantém a liderança do Grande Prêmio de Goiás pelo Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, o Bolinha, o Walter Garcia Neto. A diferença para o segundo colocado, que é Marcelo Carneiro, é exatamente de 42 centésimos de segundo. Em terceiro está colocado Luiz Garcia Júnior. Em quarto, Bruno Minelli, o representante de São Paulo. Em quinto lugar vai surgindo José Eduardo Davi, é o veterano. Primeiro aqueles que praticamente são novos ainda são aspirantes do circo da Fórmula Ford. Surgindo em quinto lugar, então, um que já é veterano e que já ganhou um campeonato. Em sexto lugar, vai surgindo Ricardo Matos, do Rio de Janeiro, que formou inclusive uma dupla sensacional com Tom Stefani Neto em 89, quando Tom Stefani Neto ganhou o título de campeão brasileiro. Charles. Você falou do Zé Davi, muito bem lembrado. O Zé Davi é o piloto que mais venceu provas no Brasileiro de Fórmula Ford. Ele estreou na categoria com ele tem 32 anos, estreou na Fórmula Ford em 85, obteve 3 vitórias. Quem tem 2 vitórias depois é Ricardo Matos, o Bolinha e o Carlos Bonetti, com uma cada, são outros vencedores desses 29 pilotos que estão correndo na primeira etapa. Rede Manchete levando para vocês todas as emoções, com toda a fidelidade, para que você acompanhe as peripécias desta abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. É uma categoria muito procurada, porque há 20 anos, entrando agora no 21º ano de sua existência, é uma categoria modelo, ensina muito, qualifica o piloto para qualquer tentativa, para qualquer desejo de concretizar sonhos mais altos, mais coloridos, além fronteiras. Estamos com a volta de número 3, a liderança ainda é de Walter Garcia Neto, é o piloto da Texaco e ele é o Bolinha, é uma presença também muito marcante dentro do circo da Fórmula Ford. Em segundo, Marcelo Carneiro, não está dando refresco para Walter Garcia Neto. A distância é de aproximadamente 80 metros de Walter Garcia Neto para Marcelo Carneiro. Jorge. As emoções evidentemente vão fluindo e ela pode, dentro de alguns instantes, alcançar uma presença
mais eloquente, uma presença que possa fazer com que você fique mais próximo do vídeo, acompanhando pela Rede Manchete o desenrolar da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Este posicionamento, Fernando, seria o posicionamento que você estava esperando, dentro, evidentemente, da normalidade da corrida, das possibilidades de cada piloto, da qualificação de cada um, até o seu limiar. Nós estamos na terceira volta, Fernando. O que aconteceu de importante foi que o José Eduardo Davi ultrapassou o Bruno Minelli. A briga pelas primeiras posições continua sendo realmente intensa, principalmente porque não se está manifestando aquela superioridade técnica dos carros da Texaco Petrópolis com relação aos demais concorrentes. Portanto, aquilo que você imaginava como um passeio das equipes da Texaco Petrópolis não está sendo. Você está vendo aí o Luiz Garcia Júnior assediando o Marcelo Carneiro, que está na segunda posição. À frente, um pouquinho mais destacado, está o Walter Garcia Neto, mas ameaçando o Luiz Garcia está o José Davi. Abriu um pouquinho mais de espaço, abriu luz com relação, tá aí. Travou Marcelo Carneiro e perdeu a posição para Luiz Garcia Júnior, que é o segundo. Dobradinha Texaco Petrópolis aqui em Goiânia. É o momento mais emocionante de uma prova do automobilismo de competição. A primeira ultrapassagem nesta primeira prova do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Tentou na segunda volta, não conseguiu. Na terceira, muito menos. Na quarta volta, o piloto Marcelo Carneiro facilitou. Luiz Garcia Júnior armou o esquema, ameaçou para a esquerda e entrou pelo espaço que lhe reservou Marcelo Carneiro e alcança a terceira posição. Líder ainda, Walter Garcia Neto, o Bolinha, Charlie. O Zé Davi passou aqui em frente ao box, encostadinho no carro do Marcelo Carneiro para tentar a ultrapassagem. Outra coisa muito importante da corrida foi informada pelo Carlos Montanhé. Carlos Bonetti está com 30 segundos de penalização, aquilo que eu havia falado no começo, que ele havia saído antes da sua hora. Amanhã, 7 da noite, a volta do maior sucesso da televisão, Pantanal. O Brasil passa na manchete. Texaco, marca de futuro. Rede Manchete, novamente em Goiânia e acompanhando a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. É a quinta volta. E da largada até a quinta volta, muitas coisas já aconteceram. Há uma rodada agora, nesse momento, do carro número 18, que é pilotado pelo José Manuel Camacho. É um piloto de São Paulo. Ele ficou numa posição perigosa, no entanto, acelerou e saiu dessa posição perigosa. É um circuito realmente que exige muito cuidado, exige muito balanço, exige muita perspicácia e, evidentemente, muita perspectiva para aqueles que procuram ultrapassar os seus adversários. E pelo posicionamento, o Fernando Campos, dos 6 primeiros colocados até agora, não temos dúvidas de que outras ultrapassagens serão tentadas e outras ultrapassagens serão consolidadas até o final dessa prova. Sensacional a briga segunda, terceira e quarta posições. Tá aí, segundo, terceiro e quarto numa briga terrível. Você tá vendo o Luiz Garcia, o Zé Davi e o Marcelo Carneiro, e atrás já encostado o Bruno Minelli. Essa briga vale a segunda posição. Valendo a segunda posição, portanto, para esse combate realmente sensacional. A cada dia que passa, a Fórmula Ford vai se tornando mais competitiva. Jorge. E se tornando mais competitiva, evidentemente a emoção cresce, a emoção vai fluindo naturalmente e ela vai ganhando, esta prova vai ganhando mais adeptos, vai ganhando mais receptividade entre o público que acompanha nos autódromos e que acompanha há 3 anos através da transmissão da Rede Manchete, Fernando Campos. Mudança nos 3 primeiros. Continua o Bolinha em primeiro, o Walter Garcia Neto. Agora aí você está vendo o número 71, que é o Luiz Garcia Neto. Mas o Marcelo Carneiro, número 28, ultrapassou o José Eduardo Davi e assumiu, portanto, a terceira posição. Está bem aí o número 14, Carlos Campos, que é um estreante também e que vem na palada. Tá aí o replay da ultrapassagem, da batida. Tá aí, embutido, o Marcelo tira, Zé Davi abre, e aí não tinha jeito. Ia perder a posição e efetivamente perdeu. Quem está lá atrás é a Vanessa Coelho Chaves, a garotinha de 17 anos, carro número 35, mas que ainda não está fazendo jus à fama de mulher maravilha. Não chega ao 15º lugar.
Jorge. Mas o Marcelo Carneiro estava tentando desde o início. Ele tentou várias e várias vezes. Chego até a dizer que ele tentou 4 vezes essa ultrapassagem e conseguiu agora, da quinta para a sexta volta, e consequentemente a mudança nas primeiras posições do Grande Prêmio de Goiânia, a abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Em primeiro lugar, número 72, é o piloto que, sem dúvida alguma, surgiu, pelo menos de ontem para hoje, como o favorito, Walter Garcia Neto Bolinha. Em segundo lugar, Luiz Garcia Júnior. O Bolinha é de Brasília e o Luiz Garcia Júnior é de São Paulo. Em terceiro, o mineiro Marcelo Carneiro. Marcelo Carneiro, que estava atrás de José Eduardo Davi e ultrapassou ainda há pouco José Eduardo Davi e, consequentemente, ele ocupa a terceira posição. Enquanto que Bruno Minelli mantém-se calmo na quinta posição. Ele está, como se diz na gíria, cozinhando ali o galo, está esperando o que poderá acontecer entre os 4 primeiros colocados e, evidentemente, se aproveitar do que acontecer, evidentemente, de imprevisível para os 4 pilotos que ocupam as posições de honra desta prova bastante movimentada. Já começou tumultuada com aquelas batidas, já começou forte, já começou bem acelerada e, evidentemente, só ganha o público que acompanha aqui nas dependências do Autódromo Internacional de Goiânia e o público da Rede Manchete de televisão. Fernando Campos. 6 segundos a diferença já entre o carro número 72 de Walter Garcia Neto, quase 7 segundos com relação ao seu companheiro de equipe Luiz Garcia Júnior. Abre, portanto, bastante o Bolinha com relação ao Luiz Garcia. Bonetti penalizado. Bonetti penalizado o piloto Bonetti em 30 segundos. Consequentemente, ele evidentemente vai ter que brigar muito. Ele vai ter que procurar se recompor. Ele está colocado na posição número 9, está em 9º lugar. E com esta penalidade ainda de 30 segundos, ele vai ter que fazer um sacrifício sobre-humano para tentar chegar, pelo menos, entre os 6 primeiros colocados desta prova, Fernando. Carlos Campos, garoto número 14, que você está vendo aí, ameaçando o Bruno Minelli, fazendo uma corrida muito boa. Dos estreantes, é aquele que está melhor posicionado. Agora, há um detalhe interessante. O Bruno Minelli, que faz parte da equipe do Amândio Gigante, a preparação do Amândio, ele tem um carro pronto para a corrida. Portanto, aquilo que se imagina é uma recuperação do Bruno Minelli até nas próximas voltas, de forma a ameaçar até os líderes. Isso se der certo a tática da equipe comandada pelo Amândio Gigante. Com relação ao Walter Garcia Neto, abriu realmente uma diferença boa, enquanto o pessoal lá atrás brigava entre si. Ele abriu, foi abrindo, hoje já está com uma diferença de quase 8 segundos, tranquilo, você está vendo aí. Walter Garcia Neto, paulista, o Bolinha, aquele que está, largou na pole position, está disparado 8 segundos à frente, vitória praticamente assegurada. Thiago. O piloto Bolinha, que faz a terceira temporada na categoria, segunda pela equipe Teixeira de Petrópolis, ele obteve aqui a terceira pole, falar que está correndo aí pela sua segunda vitória na categoria. É um piloto de 20 anos, com excelente capacidade, e aí quem está aqui do meu lado agora, Fernando, é o presidente Luiz Carlos Melo, da Ford do Brasil. Luiz Carlos Melo, que está dando um apoio muito grande para a categoria, um grande apoio que você vem dando para a categoria, né, Luiz Carlos Melo? Mais uma vez, a Ford, ao prestigiar e dar sua melhor atenção à fórmula que leva o seu nome, ela participa também na formação de um grupo de esportistas e cada vez mais nesse país estão afirmando a qualidade da tecnologia dos veículos que nós produzimos aqui e mais uma vez demonstra do quanto nós somos capazes. Então a Fórmula Ford se insere dentro desse contexto e me sinto extremamente orgulhoso e feliz de estar nessa abertura aqui em Goiânia, que é um palco realmente apropriado para essa festa. É muito importante a gente destacar a presença do presidente Luiz Carlos Melo aqui, dando esse apoio muito grande para a categoria, e eu gostaria de sentir dele as emoções que ele está sentindo nessa prova. Uma prova muito bonita, não, presidente? Olha, uma das coisas que realmente impressiona muito da Fórmula Ford é a renovação dela a cada ano, ao nível de 50%, e a idade média, em torno de 20 e 21 anos. Eu hoje conheci
uma moça com 17 anos competindo. Né? Então isso é absolutamente extraordinário. A juventude realmente, ao se dedicar a um esporte de competição, um esporte de competição severo, mas que demonstra para nós quanto é importante estar aqui presente. Muito obrigado, presidente, e a gente fica muito satisfeito de ter o seu presente numa prova como essa. Muito obrigado também a você. Boa sorte. 11 voltas completadas na abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford no Autódromo Internacional de Goiânia. E evidentemente as posições, se não vão se consolidando, pelo menos vão se definindo. Em primeiro lugar, Walter Garcia, Neto Bolinha. Em segundo, Luiz Garcia Júnior. Em terceiro, Marcelo Carneiro, Brasília, São Paulo, Minas Gerais. Em quarto lugar, José Davi, o paulista de Americana. Em quinto lugar, está colocado Bruno Minelli, de São Paulo. Em sexto lugar, Carlos Campos, também de São Paulo. E em sétimo, Ricardo Matos, do Rio de Janeiro. Estes, os 7 primeiros colocados, quando faltam exatamente 15 voltas para terminar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Amanhã, 7 da noite, a volta do maior sucesso da televisão. Pantanal, o Brasil passa na manchete. Manchete e as emoções prosseguem, as tentativas de ultrapassagem se sucedem, já tivemos 3 bonitas ultrapassagens da melhor qualidade, com os 3 pilotos que a realizaram, demonstrando um potencial extraordinário, qualificando-os, evidentemente, para as próximas etapas do campeonato. Não só para as próximas etapas do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, mas de um modo geral, de um modo, vamos dizer, até particular e íntimo, qualificando os pilotos no aspecto psicológico para, quando terminar a temporada deste ano, eles partirem para novos horizontes, além fronteiras, como eles buscam, né, a todo final de ano. Fernando Campos. Você viu aí o número 5, a câmera, Sarobá deu uma colher de chá para o Zé Davi, exatamente o autor da melhor volta até agora da corrida, 1:33.883, a média de 147,056 km por hora. Portanto, Zé Davi é a melhor volta até agora, recorde da corrida. Agora, corrida excepcional de Carlos Campos, o estreante que está surpreendendo numa sexta posição sensacional e realmente muito bom. Fala, Charles. Quem entrou no box agora foi o carro de Gal Martiniano, o carro 55 da equipe BMW2000. Ele teve problemas, parece que tinha dado uma batidinha, já tinha entrado no box antes, agora retornou ao box e está ali, parece que vai desistir da prova. É uma pena. Aliás, eu considero, quando se verifica uma desistência, quando se concretiza uma desistência, Fernando Campos, evidentemente é um motivo de pesar para todos que acompanham, porque o desejo de todos é que aqueles que largam, que formam o grid, cheguem até o final, porque o importante é competir para essa juventude, essa nova geração do nosso automobilismo. E eles procuram, a gente sente, né, na preparação de cada um, nos dias que antecedem, nas horas que antecedem, nos minutos que antecedem, a gente sente a vocação, o entusiasmo, a motivação. Isso realmente é uma desistência dentro do imperativo, do imprevisível do automobilismo, é realmente frustrante, Fernando. Como isso aí que você está vendo aí. O entusiasmo da briga dos 2 estreantes que você está vendo. Você viu há pouco, à frente, o número 17, Tony Canaan, uma das esperanças da Fórmula Ford para 1991, e atrás, apertando, o Rodrigo Stefani, aqui de Goiás, que é primo do Tom Stefani, e que está realmente proporcionando, junto com ele, um duelo sensacional. Essa é a nova geração da Fórmula Ford. Como as diferenças são pequenas entre o primeiro e o segundo e o terceiro e quarto, o quarto ao quinto, quinto ao sexto, não estão definidas posições. Quando atingimos a 12ª volta da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Isto quer dizer que as emoções virão ainda numa avalanche bem maior até o final desta prova, principalmente entre esses 6 primeiros colocados. Observem que a distância é pequena de um para outro, as tentativas como agora de ultrapassagem, elas se sucedem a cada volta, a cada instante, exatamente nos pontos onde essas ultrapassagens se
são permitidas ou são possíveis. E aquele velho sentido de defesa, né, Fernando? Todo mundo procurando fechar a porteira, está fechando a porteira bem até agora. Mas o Carlos Campos é muito atrevido, esse garoto do número 14, olha aí, ó. Ele tentou passar por fora o Bruno Minelli, isso aí é brincadeira. Bruno Minelli com um pouquinho mais de vivência, evidente, é claro, e frustrou a tentativa, que é a terceira do garoto Carlos Campos. Ele é o piloto de número 14, Carlos Campos é um piloto de São Paulo, um piloto que inclusive deu uma entrevista ao Jornal de São Paulo e disse que vinha para Goiânia para ganhar a corrida e depois ganhar o campeonato, né? A gente não pode receber isso, vamos dizer, como arrogância, né? Como prepotência, mas ao contrário, pode-se receber isso, Fernando Campos, como um desejo de acertar, um desejo de vencer, porque eu não acredito que nenhum participante de qualquer competição esportiva vai entrar nessa competição esportiva sem aquele desejo natural, né? Aquele desejo que flui, que é transparente de ganhar. Metade da prova estamos atingindo agora. 13ª volta, continua na frente, amigos da Rede Manchete, o piloto de Brasília, o Walter Garcia Neto, o Bolinha, em segundo, numa distância de aproximadamente 80 metros. Isto pode ser transformado em segundos, aproximadamente, vamos dizer, 1,5 segundos. Está o Luiz Garcia Júnior. Jorge. Vai, Charlinho. A Fórmula Ford está completando aqui em Goiânia 142 corridas. Destas 142 provas, 71 foram organizadas pelo Hélio Perini, responsável por esse sucesso, responsável por 29 carros aqui. Hélio, como é que você está vendo essa corrida? É uma corrida muito importante para nós, porque a Fórmula Ford entra no seu 21º ano, onde já passaram cerca de 400 pilotos. E para nós isso é motivo de muito orgulho, porque a Fórmula Ford, sendo uma categoria escola, forma muitos pilotos que hoje estão disputando o automobilismo internacional. Basta dizer que 12 deles estão atualmente na Europa e aqui em Goiânia 16 novos valores estão surgindo para o automobilismo brasileiro. Eu acho que é esse o objetivo maior da Fórmula Ford, formar novos talentos para o automobilismo brasileiro e o automobilismo internacional. E o calendário deste ano, Hélio, eu gostaria que você confirmasse rapidamente quantas provas serão. São oito etapas. As únicas modificações do calendário homologado pela Confederação Brasileira é a prova de Vitória, que sai do dia 8 de setembro e vai para o dia 1º de setembro. O circuito de rua de Vitória vai ser a única prova em circuito de rua, e a prova de São Paulo marcada para o dia 27 de outubro. Obrigado, Hélio, parabéns por todo esse sucesso. Obrigado, Jorge. Acelera um pouco mais Walter Garcia Neto, e a intenção é flagrante. Ele quer se distanciar de Luiz Garcia Júnior. Acontece que Luiz Garcia Júnior faz a mesma coisa, acompanha Walter Bolinha, e a diferença é pequena agora, é quase que mínima. Podemos ter novidades, Fernando, já na próxima volta. Marcelo Carneiro continua em terceiro lugar, um pouco fora deste duelo sensacional entre Walter Garcia Neto e Luiz Garcia Júnior, enquanto que José Davi, com a experiência que tem, alguém rodou. Espero que seja algum retardatário e não daqueles que estão disputando os primeiros lugares. Pelo menos o Luiz Garcia Júnior aí está, passou por aquele nevoeiro, por aquela camada de poeira, está ele aí em segundo lugar, enquanto que José Davi é o quarto colocado, Bruno Minelli, mantendo-se com muita regularidade na quinta posição, quinta posição confirmando, enquanto que o garoto Carlos Campos, que é o mais arrojado deste grupo aí, o Fernando, mantém-se também na sexta posição. Portanto, com posições definidas até agora, quando estamos na 14ª volta, 15ª do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford na sua abertura. Amanhã, 7 da noite, a volta do maior sucesso da televisão, Pantanal. O Brasil passa na manchete. Avoline, o óleo do seu tempo. A volúpia nesse instante do piloto Bruno Minelli está lhe valendo uma aproximação rápida de José Davi. Bruno Minelli e José Davi em luta realmente sensacional. Mais um instante de emoção, e grande emoção nesta primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, aqui no Autódromo Internacional de Goiânia.
Bruno Minelli vai se aproximando, Walter Garcia Neto confirmando, Luiz Garcia Júnior segundo, Marcelo Carneiro terceiro, José Davi quarto, Bruno Minelli sétimo, Carlos Campos o sexto. É que Bruno Minelli se aproxima de José Davi e está dando agora, sem dúvida alguma, um calor tremendo no piloto paulista de Americana. Vai Bruno Minelli, é uma luta extremamente paulista entre Bruno Minelli e José Davi. Pode acontecer a ultrapassagem, que a gente sente que pelo menos nas curvas, nas saídas de curvas, o carro de Bruno Minelli está melhor acertado, melhor ajeitado do que o carro de José Davi. Charlinho. Eu estou aqui ao lado de Márcio Lobão, ele que foi um dos acidentados no começo da prova. Márcio, como é que foi o acidente? Explica pra gente. Olha, eu tive uma largada boa, passei 3 ou 4 carros na largada e mais ou menos no final da reta lá, entrada da curva, eu senti um toque do meu lado. Acho que o carro 27 bateu em mim e houve um choque e com isso eu ainda bati também no César Saad. Obrigado, Márcio. Outro piloto que está aqui do lado, que também saiu da prova, foi o Gal Martiniano. Gal, você que está estreando nessa prova, como é que foi aí? Como é que foi a aventura? Olha, a gente teve assim muito problema, né? Ontem eu não pude treinar, que quebrou um problema mecânico, né? E hoje eu tive que, infelizmente, largar do box. Vinha recuperando, mas numa ultrapassagem, por fora eu peguei óleo e o carro descontrolou, não teve mais jeito. Tá bom, obrigado por tudo. Ultrapassagem, que é o grande momento de uma prova de automobilismo de competição. Ultrapassa José Davi, Bruno Minelli. Tentou, e a nossa perspectiva foi de que na próxima volta, pelo posicionamento, pelo assentamento do carro na pista, pela saída, pela entrada nas curvas, principalmente na curva do S, no miolo, estava com melhores possibilidades o piloto Bruno Minelli de ultrapassar José Davi. A ultrapassagem se concretiza. É o grande momento de emoção da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Passa para terceiro lugar, portanto, Bruno Minelli. E desce para a posição de número 5, o piloto José Davi, de São Paulo, da cidade de Americana, Fernando. Nós queríamos agradecer ao champanhe Peterlong, que é o champanhe da festa aqui, e às balanças Toledo, que é a balança oficial da Fórmula Ford. É importante lembrar que o grid deveria ter 30 pilotos, não 29 como teve. Mas o piloto Del Alves estava vindo para Goiânia para participar da corrida quando sofreu um acidente. Nesse acidente, o seu Fórmula ficou sem condições de participar da prova. Portanto, pena que o Del Alves não tenha podido participar. Mas felizmente não aconteceu nada com ele. Está aí, liderando a corrida, o Walter Garcia Neto, o Bolinha, que agora tem uma diferença de 5,9 com relação ao seu companheiro de equipe, Luiz Garcia, que por sua vez tem uma diferença de 9 segundos para Marcelo Carneiro. As coisas lá na frente, primeira posição, segunda posição, terceira posições, estão mais tranquilas, mas aí atrás a briga continua feia. Carlos Campos, número 14, agora parte para cima do José Davi, que perdeu o Bruno e pode perder agora a quinta posição para o Carlos Campos. Jorge. Faltam 8 voltas para terminar a abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. A emoção maior aqui no Autódromo Internacional de Goiânia, com as ultrapassagens, já disse, se sucedendo. Tivemos ainda há pouco a felicidade de focalizar, transmitir a emoção provocada pela ultrapassagem do garoto Bruno Minelli, deixando para trás José Davi e Bruno Minelli alcançando a 7ª posição. Até agora não são molestados o terceiro colocado, o mineiro Marcelo Carneiro. O segundo colocado, o paulista José Garcia Júnior, Luiz Garcia Júnior. E o líder, mas líder com L maiúsculo, líder absoluto da prova, o Walter Garcia Neto, Bolinha, e praticamente de ponta a ponta. Ele saiu com uma habilidade, com reflexos extraordinários daquelas batidas da largada. E avançou, fugiu, colocou uma boa diferença para o segundo colocado, mas já agora, mesmo ele dirigindo maravilhosamente bem e o carro correspondendo 100%, não está garantida a vitória ainda de Walter Garcia Neto. Vai se aproximando agora dele o Luiz Garcia Júnior, enquanto que Marcelo Carneiro faz a mesma coisa para não ficar para trás, e o segundo pelotão
mais recuado, comandado pelo Bruno Minelli, que agora é o 4º colocado. São as emoções maiores de Goiânia, o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, Fernando Campos. A Vanessa Coelho Chaves, a garota, 17 anos, está agora na 15ª posição. Ela está comandando aquele pelotão lá de trás, o pelotão de trás. Mas ela está na 15ª posição, a Vanessa Coelho Chaves. Fernando. Vai, Charlinho. A Vanessa Coelho Chaves é a 4ª mulher na Fórmula Ford. A primeira foi a Marlene Meyer em 81, a segunda foi a Maria Cristina Rosito em 85 e a terceira no ano passado, a atriz Suzane de Carvalho, que se mandou para a Itália para correr lá, fazer também uma boa temporada por lá. Rede Manchete levando para vocês, para todo o Brasil, direto do Autódromo Internacional de Goiânia, com uma grande equipe formada para esta transmissão. Todas as emoções, são 6 câmeras que são dirigidas, conduzidas por Jorge Luiz Guirado, que é o diretor de TV desta transmissão, e todo o trabalho orientado, dirigido por esta extraordinária competência da televisão brasileira, que é o Paulo Berrini. Paulo Berrini. Nome tradicional. Nome tradicional. Um detalhe interessante aqui. O Walter Garcia Neto, que está lá na frente, já tirou um pouquinho o pé. A última volta foi feita em 1:34,71, enquanto que o seu companheiro de equipe, Luiz Garcia, que está em segundo, fez em 1:34,48. Portanto, ganhou 2 décimos de segundo o Luiz Garcia Neto, mas não chega a ameaçar, evidentemente, o seu companheiro de equipe. Walter. 20 voltas completadas, faltam 6 para terminar. Continua na liderança o Walter Garcia Júnior do Bolinha. Amanhã, 7 da noite, a volta do maior sucesso da televisão, Pantanal. O Brasil passa na manchete. Nenhuma alteração, Fernando Campos, nas 6 primeiras posições e evidentemente faltando agora 5 voltas para terminar. A gente confirma Walter Garcia Neto, Luiz Garcia Júnior, Marcelo Carneiro, Bruno Minelli, José Davi, Carlos Campos. E parece que Carlos Campos já não tem mais força, ele e o carro, para tentar algo surpreendente sobre Minelli. O mesmo acontecendo com relação a Minelli e José Davi. As posições estão praticamente definidas, evidentemente que daqui para frente vale aquilo que quebrar. Mas, em função das condições de cada um, prevalecem os primeiros colocados. Walter Garcia Neto, agora não mais ameaçado, faltam apenas 5 voltas para o encerramento da corrida. Depois Luiz Garcia Júnior, que não vai ameaçar o Bolinha. Marcelo Carneiro está quietinho na sua posição, com 4 segundos de diferença com relação ao Bruno Minelli. E o Zé Eduardo Davia, que está um pouquinho mais perto do Bruno Minelli e sofrendo um assédio do Carlos Campos. Mas não acredito que haja mudanças que não sejam motivadas por problemas mecânicos. Aqui ao meu lado, Eduardo, também outro integrante da equipe que conduz essa transmissão especial da Rede Manchete há 3 anos, levando para vocês todas as grandes emoções, todos os grandes momentos da nova geração do automobilismo brasileiro. 21 voltas, faltam 5 momentinhos. O líder é Walter Garcia Neto Bolinha. Ele tem uma boa diferença para, evidentemente, completar essas 5 voltas tranquilamente. A não ser que aconteça um imprevisível aí, o motor dar para trás, a gente não sabe, né? O Nigel Mansell perdeu uma corrida quando estava na metade da última volta. Luiz Garcia Júnior é o segundo colocado. Em terceiro lugar, o mineiro Marcelo Carneiro. Em quarto lugar está José Davi. Em quinto, Bruno Minelli. E em sexto, Carlos Campos. A informação: Luizinho Garcia se aproxima do seu companheiro de equipe, Walter Garcia Neto. Pode ser que o Walter Garcia tenha tirado um pouquinho o pé, mas a verdade é que a diferença caiu 1 segundo, ponto 1 da volta passada para esta volta. Está uma diferença de apenas 4 segundos e 7 décimos. Bom, você que conhece bem os dois, poderia ver aí um duelo sensacional que não está nas previsões normais desse final de prova, Fernando? Sem a menor dúvida. Se o Luiz Garcia chegar perto, ele vai disputar a vitória. Não tem a menor dúvida. Não existe primeiro e segundo piloto na equipe Texaco Petrópolis.
Já falamos em Walter Garcia Neto, Luiz Garcia Júnior, Marcelo Carneiro, José Davi, Bruno Minelli, Carlos Campos, mas a Fórmula Ford já falamos também de Emerson, de Ayrton Senna, de Nelson Piquet, de Rubem Barrichello, de Júlio Fernandes, de Djalma Fogaça, de Oswaldo Negri Júnior, de Pedro Paulo Diniz, de Tom Stefani Neto, de Christian Fittipaldi, campeões da Fórmula Ford, pilotos que estão do outro lado do mundo, mas que já fizeram uma emoção da Fórmula Ford, Fernando. O Charlinho tem alguma coisa para dizer. Charles, fala aí. Exatamente, Fernando. Faltando 4 voltas para o término da corrida, eu estou ao lado aqui do Paulo Garcia, campeão brasileiro do ano passado, que foi piloto do Pace Car no começo dessa prova. Paulo Garcia, sentindo saudades da categoria, Paulo? Sem dúvida, Charlinho. Eu acho que é uma emoção muito grande estar aqui revendo a Fórmula Ford, onde eu consegui, graças a Deus, me sagrar campeão nesse autódromo. Obrigado. Olha, Walter Garcia Neto, aproximadamente a 3 voltas e meia da consagração da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Walter Garcia Neto largou na pole position. O segundo colocado, Luiz Garcia Júnior, largou na segunda posição. Jorge. O terceiro colocado, que é o Marcelo Carneiro, largou na 4ª posição. Vai, Fernando. Você está vendo um dos duelos mais bonitos dessa competição. À frente o número 12, que é o Carlos Maia, depois o Tony Canaan e depois o Rodrigo Stefani. Agora, novidade, Carlos Campos ultrapassa Bruno Minelli e assume a 4ª posição. Sensacional, Carlos Campos. Os estreantes estão dando show na Fórmula Ford. Mais uma ultrapassagem aqui em Goiânia, exatamente na parte mista do circuito, antes da curva do S. O piloto Carlos Campos consegue ultrapassar José Davi. Deve ter tido algum problema com o motor do seu carro, porque José Davi, até a metade da corrida, vinha com uma presença regularíssima. Ele tinha, inclusive, possibilidades até de partir para um duelo com o Luiz Garcia Júnior, que na oportunidade era o segundo, e estava o José Davi em terceiro lugar. Mas alcança, pelo menos, se não completamente, mas em parte, o seu objetivo, o garoto impetuoso Carlos Campos, que passa agora para 5º lugar, onde estão faltando menos de 3 voltas para terminar esta festa, este show de rodas, aqui em Goiânia, dos pilotos que formam o circo da Fórmula Ford. Rede Manchete transmitindo todas essas grandes emoções. Confirmando o primeiro colocado é Walter Garcia Neto. Em segundo, continua Luiz Garcia Júnior. O duelo que foi ameaçado, que foi anunciado entre os dois, deve ter ficado só na ameaça e evidentemente fica para uma das próximas provas do campeonato. Em terceiro, uma corrida regularíssima do mineiro Marcelo Carneiro. Em quarto, Bruno Minelli. Excelente também a presença do paulista Bruno Minelli. Em quinto, Carlos Campos. Um elogio para Carlos Campos. Um esquema muito bem organizado e executado pelo garoto Carlos Campos, o que está lhe valendo o 5º lugar. E o 6º lugar para o veterano José Davi. Charles. Faltando 2 voltas, já o Bolinha vai completar a penúltima volta. E quem vai dar a bandeirada, já está com a bandeira na mão dessa prova, é Hélio Perini, o responsável pela Fórmula Ford. Ele que vai dar a bandeirada para o Bolinha, caso o Bolinha realmente confirme. Eu acredito que vai confirmar, porque seus carros estão muito bons. 2 voltas para terminar, Fernando Campos. 72 é o líder, Walter Garcia Neto. Segundo lugar, Luiz Garcia Júnior. Terceiro lugar, Marcelo Carneiro. Quarto lugar, terceiro lugar, Marcelo Carneiro. Quarto lugar, Jorge. Bruno Minelli. Quinto lugar, Carlos Campos. Sexto lugar, José Davi. Vai, Charles. Jorge, o Bolinha acabou de receber a placa de 1 volta para o final. 1 volta para o final. Vamos acompanhar então, Fernando Campos, a volta triunfal do piloto de Brasília, Walter Garcia Neto. Bolinha. Sensacional atuação de Walter Garcia Neto. Rendimento do carro irrepreensível do seu carro número 72. Uma corrida realmente extraordinária. Ele que escapou na largada de toda aquela confusão. Ele poderia ter sido atingido e não estaria agora prestes a receber a bandeirada de chegada. Atrás dele, Luiz Garcia Júnior. Não tem mais chance de briga, não tem mais chance de duelo. Em terceiro, Marcelo Carneiro também não tem mais chance. É segurar a posição. Atenção, Brasil. Rede Manchete, há 3 anos transmitindo as emoções do Campeonato Brasileiro
brasileiro de Fórmula Ford. A emoção maior é a ultrapassagem, a emoção final, maior que esta, é a bandeirada de chegada. O público de pé aqui no Autódromo de Goiânia, pelas arquibancadas, o público de pé entra na reta de chegada, pelo menos no início da reta de chegada, o piloto de Brasília, Walter Garcia Neto, ele vai receber a bandeirada. Não era a entrada da reta, era exatamente a entrada da curva do S, a saída da curva do S. Agora sim ele vem para o retão, ele vem acenando. É um momento de emoção, um momento da consagração. Bandeirada de chegada para Walter Garcia Neto, vencedor da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford aqui em Goiânia. Em segundo lugar, recebe também a bandeirada José Garcia Júnior. Percebam, senhores, a diferença quase que mínima de um para o outro, do primeiro até o sexto lugar. Recebe a bandeirada do terceiro lugar, Marcelo Carneiro. Vai receber a bandeirada do quarto lugar, o paulista Bruno Minelli. Recebe também a bandeirada do quinto lugar, Carlos Campos. E recebe a sua bandeirada também, que sem dúvida alguma é honrosa. Vale muito, José Davi. O veterano piloto José Davi, da cidade de Americana, em São Paulo. Tudo consumado, tudo consumado na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. A Rede Manchete tem evidentemente o prazer de ter transmitido para vocês todas essas grandes emoções. E no decorrer dos próximos meses estaremos ainda focalizando as demais provas das 8 programadas para o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Chegada bonita, hein, Fernando? Bonito, uma vitória, uma dobradinha previsível. O Mauro Vogel e a equipe de Chaco Petrópolis trabalharam para conseguir isso que você acabou de dizer. 2 carros da equipe de Chaco Petrópolis nas 2 primeiras posições na prova de abertura do campeonato. As outras equipes, principalmente o Amândio, vão ter que andar muito daí. O Bolinha comemorando, sensacional, muito feliz, muito satisfeito, porque essa vitória lhe abre a possibilidade, uma possibilidade concreta de ser campeão brasileiro da Fórmula Ford este ano. Agora, é verdade. As outras equipes, a Amândio Gigante, por exemplo, que estão patrocinando mecanicamente o Carlos Bonetti e o Bruno Minelli, ainda tem o que andar, ainda tem o que fazer tecnicamente nas próximas competições, mas é evidente. Estamos na primeira de 8 etapas do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford 91. Resultado previsível, elogios principalmente para o Carlos Campos, um garoto que veio não sei de onde, vinha do kart, chegou aqui e marcou uma ótima, excelente 5ª posição. Jorge. Não digo que entre os 6 isso estava caracterizando a presença de todos no final dessa prova, mas entre os 3 primeiros colocados, até a última volta, ninguém tinha posição consolidada. Entre os 3, nem o vencedor, nem o segundo, nem o terceiro, porque poderia haver a possibilidade de uma ultrapassagem pela diferença quase que mínima que separou o primeiro do segundo, o segundo do terceiro. Jorge, nesta transmissão da Rede Manchete. Jorge, eu estou aqui no parque fechado, o Bolinha está acabando de chegar, vamos ver se a gente consegue ver ouvir a emoção do Bolinha. Não, um momentinho, Chaves. Amanhã, 7 da noite, a volta do maior sucesso da televisão, Pantanal. O Brasil passa na Manchete. Chaco, marca o futuro. XR3 1.8. Emoção por inteiro na linha 91. Qualidade, Ford, é compromisso e participação. Nesta segunda, 5h30, ultrapasse a fronteira da imaginação. Jornada nas Estrelas, na estreia da Sessão Espacial. Logo depois, as notícias do seu estado mais cedo, 6h30 da tarde. 7 horas, a volta da novela que conquistou o Brasil. Pantanal, capítulo especial com 1h30 de duração. 8h30, o Jornal de Credibilidade Nacional. Jornal da Manchete. Logo depois, o encontro decisivo de Gorda e Verônica. A história de Ana Raio e Zé Trovão. Segunda, na Manchete.
Mudança com segurança total é só no caminhão. Baú da Graneiro. Nosso pessoal cordial, habilitado rapidinho, deixa tudo arrumadinho. Separado, contado, numerado, embalado, etiquetado. E vamos nós, pelo Brasil inteiro afora. Com a Graneiro agora, porque mudança com segurança total é só no caminhão. Baú da Graneiro. A tradicional Pizzaria Monte Verde da Juscelino e também do Shoppings Morumbi, Iguatemi e Ibirapuera lança agora a mini pizza congelada em vários sabores, mantendo sempre a excelente qualidade. Pizzas Monte Verde, a qualidade em primeiro lugar. Agora você vai conhecer melhor o Rio de Janeiro, enriquecer suas férias, seus passeios, encontrando as suas mais belas imagens. Guia Michelin, o atestado definitivo da fama internacional do Rio, nas melhores bancadas. Foi, sem dúvida alguma, um show de rodas esta primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Emoção sobre emoção nas 26 voltas que acompanhamos pela Rede Manchete, aqui direto do Autódromo Internacional de Goiânia. Primeiro lugar, Walter Garcia Neto. Em segundo, Luiz Garcia Júnior. O carro de Walter Garcia Neto, número 72. O carro de Luiz Garcia Júnior, 71. Em terceiro, Marcelo Carneiro, carro 28. Em quarto lugar, colocou-se Bruno Minelli, carro número 7. Em quinto, Carlos Campos, carro número 14. E em sexto lugar, José Davi, carro número 5, que ganha ainda um ponto pela volta mais rápida da prova. 1:33.883. Rede Manchete, evidentemente agora para focalizar a festa, focalizar o momento mais ansiado por todos aqueles que participam da prova. Sexto lugar, Paulo Quinan, que é o presidente em exercício da Federação de Automobilismo de Goiás, está entregando o prêmio ao sexto colocado, exatamente o piloto José Davi de São Paulo. Para entregar o prêmio ao quinto colocado, o piloto Carlos Campos de São Paulo, Giovanni Corio, que é o gerente de marketing da Ford. Quarto lugar, você vai ver o Rod Romano, que é o gerente geral de vendas da Ford, entregar o troféu àquele que conquistou esta posição, o piloto paulista Bruno Minelli. O Rod Romano. Terceiro lugar, aí está ele, de costas, alto, cabelo branco. Agora, terceiro lugar, o piloto colocado em terceiro lugar, o mineiro Marcelo Carneiro, recebe de Mário Henrique, presidente da concessionária Ford aqui em Goiás, a Ciasa, recebe o seu troféu. O troféu do segundo colocado, o piloto Luiz Garcia Júnior de São Paulo. Arnaldo Queiroz, presidente da Navesa, é também uma concessionária, uma revendedora Ford em Goiás. E para receber o prêmio como primeiro colocado, vencedor, a coroa de louros, toda a badalação possível, bolo para depois distribuir aos seus amigos, presentes do comércio aqui de Goiânia, taças a não acabar mais. Ele recebe todos esses prêmios de Luiz Carlos Melo, que é o presidente da Ford Brasil. E está aqui para brilhantar esta abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Sucesso absoluto, eu creio, meu caro Fernando Campos. Não poderia ser melhor o nervosismo natural de uma abertura de campeonato. Evidentemente, os carros ainda não estão assentados devidamente, não é? Não houve um espaço útil para que todos os carros pudessem ser acertados. Tivemos pilotos inscritos, depois retirando inscrição, depois voltando a fazer a inscrição, mas tivemos algo de sensacional e sem dúvida alguma eloquente, o que demonstra, não é, a receptividade que encontra entre essa nova geração do automobilismo brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Tivemos um grid largada com 28 pilotos. Jorge. É a festa do pódio, aqui na Rede Manchete, direto de Goiânia, do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, Charles. Estamos aqui ao lado do Bolinha, ele que vai abrir a champanhe agora. Como é que vai contar também pra gente como é que é essa emoção toda de sentir essa sua segunda vitória na Fórmula Ford, primeira da temporada, e uma boa, grande possibilidade de ser campeão brasileiro de Fórmula Ford este ano. Bolinha, como é que foi, Bolinha?
nossa força. Não, foi uma ótima vitória, estou muito feliz, a equipe está de parabéns, sem ela não teria essa dobradinha. E como eu falei nessa prova, a vitória era de casa e isso confirmou todo o trabalho que a gente teve desde o ano passado. Teve o Luiz Garcia Júnior, que é um ótimo piloto. Bolinha, obrigado. Parabéns por essa vitória e vamos ver se a gente fala aqui com o Luiz Garcia Júnior. Vamos tomar um banho dessa champanhe toda, sem dúvida nenhuma. Vamos ver aqui. Luiz Carlos Garcia Júnior, segunda colocação, boa prova, estreia na Texaco Petrópolis. Como é que foi depois de tomar esse banho? Como é que foi a corrida? Foi boa, infelizmente eu não fiz uma boa largada. Caí, acho que para quinto lugar na largada, o que me atrapalhou de disputar o primeiro lugar. Mas mesmo assim foi uma corrida muito competitiva. Eu acho que se não tivesse ficado tanto tempo preso com o trânsito, eu teria tido chance de até brigar pelo primeiro lugar, mas foi muito bom. E a briga com Bolinha pelo campeonato, vai dar? Como é que vai ser essa disputa? Vai, os carros estão muito equilibrados, a gente está andando muito parecido. Eu acho que vai ser uma boa disputa, uma disputa limpa e que deve durar até a última prova. Parabéns. Obrigado. É exatamente isso, Jorge, é exatamente isso, Charles. Você escutou o resumo da competição de hoje aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. Você viu dois pilotos que detinham os dois melhores carros nessa primeira etapa, os carros da equipe Texaco Petrópolis, preparados pelo Mauro Vogel e realmente dirigidos com muita competência pelos seus dois pilotos. É evidente que o Walter Garcia Neto já vinha se ressentindo de uma temporada do ano passado que não foi a melhor temporada nem para ele nem para a equipe Texaco. O Walter Garcia Neto, Bolinha, como é carinhosamente chamado, com todo o carinho, mas ele precisava de uma vitória para afirmar que é a sua segunda vitória na categoria e também uma vitória decisiva para a sua pretensão de retornar à equipe Texaco Petrópolis o título de campeã brasileira de Fórmula Ford, que foi interrompida pelo Paulo Garcia no ano passado. Portanto, as declarações de ambos os pilotos são a síntese da corrida de hoje aqui no Autódromo Internacional de Goiânia. Faltou ouvir, evidentemente, o terceiro colocado, que foi o Marcelo Carneiro, mas que deve estar muito satisfeito porque ele veio para Goiânia exatamente para competir, para ganhar. É evidente que a superioridade técnica hoje, nessa primeira etapa dos dois carros da equipe Texaco Petrópolis, é flagrante e até os seus próprios adversários preparadores reconhecem isso. Entretanto, o Bruno Minelli, a equipe do Amandio, o pessoal do Marcelo Carneiro, também esse garoto Carlos Campos, que fez uma corrida, volto a dizer, primorosa e excepcional. O esquema de preparação do José Davi, que podem e devem se aproximar da equipe Texaco Petrópolis no decorrer dessa temporada. Achei que a corrida foi uma corrida sensacional, uma corrida emocionante, com disputas, não pela primeira posição, lamentavelmente, mas pelas segundas, terceiras, quartas, quintas, oitavas, 11ª, realmente provas, disputas sensacionais, com revelações de pilotos que, presta atenção, tem gente aqui com cheiro pinta de campeão, Jorge. Sem dúvida alguma, endossa suas palavras, Fernando Campos, para uma abertura, para o início de campeonato. Nada melhor do que o nível técnico da corrida que ela apresentou, nada melhor do que as emoções que foram fartas, nada melhor do que as ultrapassagens que se constituem num dos grandes momentos de uma competição de automobilismo. Nada melhor do que a presença do público que vibrou, nada melhor do que as tentativas entre os 6 primeiros colocados de cada um alcançar um melhor posicionamento, nada melhor do que a atuação do Walter Garcia Neto, que suportou a pressão de 5 atrás dele, largou praticamente em primeiro e praticamente de ponta a ponta alcançou a vitória. Walter Garcia Neto, 20 pontos, o vencedor. Luiz Garcia Júnior, 15 pontos, o segundo. Marcelo Carneiro, 12 pontos, o terceiro. Bruno Minelli, 10 pontos, o quarto. Carlos Campos, 8 pontos, o quinto. José Davi, 6 pontos e mais um pela volta mais rápida, o sexto colocado. A volta mais rápida de 1:33.883. Vanessa Chaves, a única mulher, garota realmente sensacional, chegou em 15º lugar e chegou em 8º lugar o Tony Canaan, que é o mais novo integrante. Charlinho, entra aí, Charles. Vamos lá, a Vanessa realmente, do jeito que você falou, fez uma corrida maravilhosa, sua participação, a participação da mulher na Fórmula Ford. Eu estou aqui ao lado do pai do Luiz Carlos Garcia Júnior, que fez uma brilhante corrida, ele que estreou aí na equipe Texaco Petrópolis. Como é que você viu essa corrida? Muita emoção. Como é que foi em segundo lugar teu filho? Olha, para nós é uma alegria muito grande, porque
o Júnior vem crescendo. É o segundo ano de Fórmula Ford. E primeiro você vê 29 carros na pista, isso já é uma grande festa. E segundo, o crescimento do piloto, que eu acho que o Júnior vem crescendo, principalmente pelas competições na Fórmula Ford, que propicia esse tipo de crescimento do piloto. Obrigado. Hélio Perini também está aqui ao meu lado. Ele vai contar para nós agora o que vão fazer aqui com o presidente da Ford. Parece que... Bom, é melhor você contar, Hélio. Não, eu que... Você está sabendo mais do que eu. Vamos lá. O Melo foi convidado para dar uma volta no Fórmula Ford. Luiz Carlos Melo, presidente da Ford. Ele sempre que esteve prestigiando a Fórmula Ford, vai conhecer agora o que é um Fórmula Ford de dentro do cockpit. E aí, o que você acha? Dá para baixar o tempo dos pilotos ou não? A preocupação era essa. O Ciro já está acertando a cronometragem e quem sabe alguém perde a boquinha por aí. Já pensou, Elião? Já pensou, Fernando Campos, o presidente da Ford, andando aqui no Fórmula Ford? Imagine só se ele virar um bom tempo e quererem contratar o presidente da Ford, uma grande figura, o nosso amigo Luiz Carlos Melo. E vai andar aqui, eu quero ver se a gente tem um tempinho ainda para pegar a opinião dele entrando no carro, se for possível, Fernando. Aliás, físico ele tem, ele está em uma boa forma física, vai caber dentro do cockpit, evidentemente, e realmente ficaria bom. Charles, nós estamos no final, mas vamos ver. Rapidinho aqui, Luiz Carlos Melo. Luiz Carlos Melo, por favor, Luiz Carlos Melo. E a expectativa aí para andar nesse carro de Fórmula Ford? Vai dar para baixar o tempo dos pilotos aí do Bolinha, por exemplo, não? Secou do Bolinha, que secou do Bolinha. Eu estou na expectativa aqui, vamos ficar aguardando a sua volta. Bem na retaguarda, viu? Para proteger todos os empecilhos da frente. Não vai acontecer nada, o presidente está aí, vai entrar e vamos aguardar a sua volta aí. Fernando, toca com você. Muito bem, Charles, obrigado pela participação. Nós estamos agora encaminhando para o Jorge de Souza o encerramento dessa transmissão. Jorge. Esperamos, nós da Rede Manchete, que tenhamos cumprido a obrigação de informar e de acompanhar todas as emoções da abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Um abraço ao Paulo Berrini, meu agradecimento ao Jorge Luiz Quirado. Primeira vez, espero que tenha correspondido à expectativa de todos vocês. A próxima etapa será no dia 7 de julho, no Rio de Janeiro, o Grande Prêmio da Cidade Maravilhosa, em Jacarepaguá. Fórmula Ford. Oferecimento. Fala galera, voltamos aqui com o World Races. Você acabou de acompanhar a Fórmula Ford, etapa de 1991, a primeira abertura do campeonato, né, João? Exatamente. Uma prova disputada com tempo seco, 2 carros saindo dos boxes, corrida extremamente movimentada. Já batida logo no Logo começo. de cara, 3 carros envolvidos na pancada. E legal é que não, nem bandeira amarela, tá fora da pista, continua. Pior de tudo que o diretor é amigo nosso, hein? Carlos Montanhé, também para nós conhecido como Monte, era o diretor desta prova. Legal também que a gente teve as reportagens do Charles Marzanasco. Para quem não conhece, foi assessor de imprensa do nosso querido Ayrton Senna. E também agora, desde, se não me engano, 96, ele é o diretor de imprensa da Audi Brasil e continua nesse cargo até hoje. E com um grande apoio, lógico, da Audi Mundial, que tem como ele um dos grandes nomes aqui no Brasil, que faz toda a venda dos carros. Você vê todas as ações que tem aqui na WEC mesmo, eles fazem. Teve semana retrasada, o Audi Lounge, com a entrevista com o Lucas de Grassi. Perfeito. Que ele que fez tudo. Então, Charles, que é jornalista, também escreveu na revista Quatro Rodas, isso acho que na década de 90, mais ou menos na mesma época que ele estava como comentarista, como nós vimos agora. Na verdade, como repórter de campo, né? O comentarista nessa prova foi Fernando Campos, e a narração era do Jorge de Souza. Prova que foi transmitida pela TV Manchete. Isso. E que tinha ainda um comercialzinho toda hora ele falando que eu decorei. Toma cuidado, não é hoje não, velho. Não vai ter a... Como é que chama? Pantanal? Pantanal. Tem certeza? Tem certeza. Pô, eu tava tentando ligar aqui na televisão, não tô achando esse canal da Manchete, cara. E 7 horas da noite, quer dizer... É uma novela meio forte pra ser... Pro horário e pra época... Basta lembrar que a Juma Marruá, que era a personagem da... Fugiu o nome da atriz. É. Bom, enfim,
ela parecia nua, tinha cenas de nudez e era num horário hoje parecia nua também. Considerado totalmente impróprio. E tivemos uma prova com 28 carros no grid dessa prova, com grandes nomes que fizeram parte Bolinha, né? Teve o Walter Garcia Neto, também conhecido como Bolinha, corria pela equipe Texaco Petrópolis, junto com o Luiz Garcia, que não era parente, era aqui de São Paulo. E o Walter Garcia era lá de Brasília. Teve o Bruno Minelli. O Walter Garcia, que é pai também de um Luiz Garcia, que tem até escola de pilotagem lá em Brasília, eu tinha, né? Que era piloto, foi piloto também depois, correu de Copa Clio, tudo, né? Teve o Bruno Minelli, que é filho do Bruno Minelli. Exatamente, ele corria com um carro preparado pelo Amândio Ferreira, também conhecido como Gigante. E tinha o patrocínio da Samela, aquele sapatinho Samela que todo mundo usou na década de 90 para ir nas baladinhas, sei lá, que eu lembro. Marcelo Carneiro, o Tony Canaan, que era o piloto mais jovem naquela temporada. Tinha classificado para aquela prova em 6º lugar, a primeira prova dele de um carro maior, ele tinha vindo do kart, o último. Exatamente. Aquela foi a 21ª temporada da Fórmula Ford e foi a corrida de número 142. Teve outra piloto também muito jovem, que era uma mulher andando, que era a Vanessa Coelho Chaves. 17 anos, amigo. Tinha acabado de sair do kart também. Aí tinha Carlos Bonetti, Douglas Pitoli. O tiozinho, Zé Davi. José Davi. Zé Davi, que já tinha tido uma história até grande no automobilismo em 91, já tinha andado até do Brasileiro de Marcas, né? Lembra dessa fase? Chegou a andar de Stock Car, andou de várias categorias e tava andando com a molecada e tava dando um sufoco, hein? Deu um sufoco. Que ele cansou no final. Ele cansou no final, mas deu um detalhe, você falou do Samelo, o patrocínio dele era a M2000. M2000 que também patrocinou o Christian Fittipaldi, acho que na temporada de 93, se eu não me engano. Na Fórmula 3000. Na Fórmula 3000. Era um tênis, eu achava horroroso. É um tênis brasileiro, pra quem não lembra disso, todo mundo achava que era importado, todo mundo comprou, ia pra balada de M2000. E foi um sucesso, foi um dos tênis mais vendidos do final da década de 80 e começo da década de 90, que era o público-alvo, era o adolescente, lógico, e o João já estava fora dessa fase. Já tinha passado muitos séculos, né? Eu era bem adolescente. A gente teve o Ricardinho Rosset. Daqui a gente tem dois pilotos que se destacaram no exterior. Ricardinho Rosset, que chegou na Fórmula 1 em 96, ou seja, 5 anos depois. E o Tony Canaan, que até hoje está disputando automobilismo norte-americano. E agora na Ele correu de Fórmula 3000 lá fora. Tiver o Walter Garcia, que correu de IRL nos Estados Unidos. Tiveram mais gente que teve passagens para não chegaram a correr de Fórmula 1, mas o próprio Marcelo Carneiro chegou a correr, se não me engano, de Fórmula 3000, né? Eu não tenho certeza. Mas ele foi de Opel, eu sei que ele andou sim. De Opel sim, não sei se ele andou na 3000, mas enfim, muitos pilotos que saíram do automobilismo e fizeram carreira internacional. Detalhe, o carro madrinha da prova era um Ford Escort XR3 motor 1.8. Inclusive vocês puderam ver nos comerciais de abertura da prova. E o safety car era um Ford Verona. Top da época, cara. Carro assim. Ainda bem, eu achei que era um Versalhes. Não, eu olhei depois direitinho, vi de lado e falei, é o Verona. Era um Ford Verona. É legal destacar também os patrocinadores nessa época. Que a gente tivemos o próprio M2000 que acabamos de falar, o Samelo, que era o sapatinho, o Texaco, que era a gasolina, e tinha também o óleo, o Avolino, que era da Texaco, hoje acho que não é mais, né? Hoje o Avolino é Shell, né? Não sei dizer. Aí tínhamos a transportadora TNT, e fora isso vocês viram também que a gente deixou os comerciais, porque eu acho que era uma coisa bem interessante ter uma ideia do que era a mídia naquela época, né? Entre o fim da prova e a entrada do pódio, teve um comercial de 1 minuto e meio, 2, tivemos comerciais da Graneiro. Assim. A Graneiro fazendo musiquinha, parecia o trio The Rio, né? E olha, não era aquele comercial que a gente costuma lembrar, o caminhão da Graneiro chegou, não, era um negócio anterior ainda, né? Muito anterior, é legal. Tem uma coisa que a gente deve citar, o Hélio Perini, que era um dos diretores da Ford. Pai do Rodrigo Perini, que faz o evento de terça-feira lá no... Como é que fala? Lá no Sambódromo, nos carros antigos, o Rodrigo é um dos organizadores. E o Hélio organizou mais de 10 anos a Fórmula Ford. Exatamente. E que aquele ano você viu, ia ter em 91 a corrida, era dia
7 de setembro, mudou, voltou para dia 1º de setembro, a corrida de Vitória, que voltamos a ter que era uma pista depois. de rua, muito legal, por sinal. Você teve várias vezes lá. Tive, fazendo Fórmula Renault, não fui fazer Fórmula Ford lá, mas fiz muito Fórmula Renault lá, na mesma pista, no mesmo traçado, quase 10 anos depois, mas... infelizmente eu nunca tive Mônaco brasileira. Eu nunca tive a oportunidade. Toda vez que tinha evento, eu estava fazendo Fórmula 3 ou uma outra categoria, caía junto e eu não conseguia. O meu lema, assim, o Paulo Scaglione era o presidente da CBA na época, da Fórmula Renault lá, e ele falou assim, só falta uma coisa para ser Mônaco. O que é, Paulo? O cassino. Não. Vamos mandar fazer um túnel inflável, a gente coloca lá e os caras pagam e viram Mônaco, velho. Tá certo, velho. Resultado então: Walter Garcia em primeiro, Luiz Garcia em segundo, Marcelo Camelo em terceiro, o Bruno Minelli em quarto, quinto Carlos Campos e sexto Zé Davi. Zé Davi estava bem, ele estava em quarto, mas aí faltou fôlego pro nosso amigo. Faltou, ele já acabou estava numa idade mais avançada, né? Era uma coisa mais diferente. Se bem que o carro também, o motor chegava no final da prova já pedindo água. Lembrando que esses carros antigo, não era da época, era um Moto 6, mas já não era de 91, era um Moto 6 antigo, da era década motor de 80. Da época do Corcel ainda, era um motor herdado do 1.6 do Corcel. Não era o que estava sendo usado em linha, na época já tínhamos o Escort 1.6, e vocês viram aí também a chamada do XR3, hein? Inclusive naquela época já existia autolatina, vocês verem que tinha Escort 1.8, 1.8 eram os motores da Volkswagen. Tá? E os chassis de todos esses carros eram os Tech Speed, que ainda hoje estão à venda. E o Santana? Pois lançamento, você viu o comercial? Já era do Bola, né? Já era o painel novo, o carro já tinha a frente arredondada. Não, bem legal isso. Muito bacana. Mais alguma coisa, João? Não, pessoal que assistiu matou saudades, outros vieram a conhecer o que foi durante muito tempo uma categoria escola no Brasil. Só para falar, em breve vamos ter Fórmula 1, lembrando, Ayrton Senna aí, né? Tá, já na pauta, é o primeiro programa que nós vamos fazer no nosso novo estúdio. É isso, já vai ser o nosso primeiro programa, então contamos com você. Galera, não deixe de se inscrever também no youtube.com/highspeedtvbr e também no facebook.com/highspeedbr, né, João? E a nossa página já está no ar. É o www.highspeedtv.com.br. Você pode ver lá todos os nossos vídeos e também as nossas transmissões ao vivo, que a partir de agora a gente vai soltar as datas, mas teremos programas ao vivo na nossa grade. Exatamente, não deixem de deixar lá sua curtidinha, se gostou, dá um sinal de positivo. Caso contrário, não tem problema, a gente é bem eclético, aceita qualquer sugestão, até para incrementar e deixar alguma coisa mais agradável para vocês. E comentem, a gente quer saber o que vocês estão achando. E passem nossas páginas da rádio e do site. Podem acompanhar nossa programação no puntataco.com.br, highspeedbrasil.com.br. Isso é a nossa rádio. Não deixe de curtir no facebook.com.br/highspeedbrasil e também no facebook.com/High Speed Brasil, e o Facebook é Rádio High Speed Brasil, e o Twitter High Speed Brasil sem o rádio, né? Exato. E não deixe de curtir a minha página no facebook.com/Pedro Rodrigo Oficial, tá? Por favor. É isso aí. E no Twitter é Pedro Rodrigo Off, e temos Pedro Rodrigo Oficial, não sei porque você não fez ainda, Pedro Rodrigo Oficial também no Instagram. O Ale também já tem, você tem que fazer. No Twitter? Você tem que passar o teu Twitter, a página pessoal do Face Oficial. É muita coisa, gente, mas aos pouquinhos a gente vai colocando. Vocês podem ver também, acompanhar no Facebook, tanto a minha página pessoal João Vasconcelos, ou a do site, que é facebook.com/Puntataco Motorsport, tudo junto. Contamos com você na próxima segunda-feira com um programa novo aqui pra vocês. Tchau, tchau. Abraço.